Há algo que ninguém te contou, mas que pode mudar radicalmente a forma como você se relaciona com o mundo. Cada palavra que sai da sua boca não é apenas um som, é um código, um comando, uma força criadora. E se você descobrisse que tem falado como se fosse fraco, quando na verdade carrega a mesma frequência que moldou o universo? E se eu te dissesse que o universo não escuta pedidos, ele obedece vibrações? Vivemos anestesiados, jogando frases ao vento como se fossem inocentes, ignorando que cada sílaba vibra numa frequência capaz de mover estruturas invisíveis. O que você chama de voz é, na verdade, uma extensão do Logos, o princípio criador, a linguagem original, a voz de Deus vibrando através da sua garganta. Mas ninguém nos ensinou a usá-la. Crescemos repetindo frases como "eu não consigo", "isso é difícil", "minha vida não muda", sem perceber que estávamos esculpindo a nossa realidade com esses lamentos. O Logos não é apenas um conceito filosófico, é uma ferramenta, um acesso direto ao campo quântico que responde ao som emitido com coerência, intenção e emoção. Essa é a tríade esquecida: pensamento, sentimento e fala. Quando desalinhados, criam caos. Quando unificados, transformam a realidade. Ao longo deste vídeo, você vai entender por que sua voz tem poder suficiente para reprogramar o campo ao seu redor, como os antigos sabiam disso há milênios, e o que a ciência moderna, da física quântica à neurociência, está finalmente comprovando. Você é o emissor da realidade que experimenta. Mas, será que está falando com a frequência certa? Você sempre teve o poder de alterar a realidade, só não sabia que ele estava na forma como você fala. Antes de existirem religiões, livros sagrados ou escolas, as palavras já eram sagradas. Os antigos sabiam que o universo foi criado por um som, um comando vibracional que rompeu o silêncio primordial e deu forma ao caos. Em Gênesis está escrito: haja luz, e houve luz. Mas isso não foi poesia. Foi um registro metafísico daquilo que hoje a ciência começa a entender. A palavra é uma vibração com efeito direto sobre a matéria. O físico Max Planck, pai da teoria quântica, afirmou que tudo o que percebemos como matéria é, na verdade, vibração condensada. Isso significa que a realidade não é feita de coisas, mas de frequências. E qual é a ferramenta mais poderosa de emissão de frequência que você possui? A sua voz. Cada vez que você fala, você emite uma onda, e essa onda, carregada de intenção e emoção, viaja pelo campo quântico, alterando a geometria invisível que estrutura sua experiência de vida. As tradições antigas chamavam isso de Logos, o verbo divino, a palavra criadora. No Egito, isso era representado por Heka, o poder mágico da palavra falada. No hinduísmo, é o mantra, que vibra e manifesta o sutil no denso. Em todas essas culturas havia um reconhecimento. Falar não é comunicar, falar é criar. A ciência de ponta vem confirmar o que os antigos sabiam intuitivamente. Estudos com simática, a ciência da visualização do som, mostram que sons organizam a matéria. Grãos de areia em uma placa vibratória se alinham em padrões geométricos perfeitos quando expostos a certas frequências. Agora imagine o seu corpo, seus relacionamentos, sua realidade externa sendo moldados do mesmo jeito pelas palavras que você repete todos os dias. Isso não é metáfora, é mecânica vibracional. Eis onde as coisas se tornam ainda mais intrigantes. A linguagem que você usa não afeta apenas o que está fora de você, ela modifica o que está dentro. Cada "eu sou" que você pronuncia é uma atualização no código-fonte da sua consciência. Quando você diz "eu sou um fracasso", o campo registra esse comando. Quando você diz "eu sou luz", o mesmo campo responde com coerência vibracional. O universo não está julgando suas palavras, está apenas respondendo à frequência emocional que elas carregam. Essa é a armadilha. Fomos ensinados a usar a linguagem como desabafo, e não como ferramenta de criação. Quantas vezes você reclamou por hábito, falou mal de si mesmo por costume, declarou fracasso como quem comenta o tempo? E quantas dessas palavras se transformaram em experiências repetitivas, padrões que pareciam azar, mas eram apenas consequência de um comando mal emitido? Mas é aqui que tudo começa a mudar, porque se você tem o poder de criar com a voz, também tem o poder de recriar, e a chave está na consciência por trás do som. A voz sem intenção é ruído, a palavra sem presença é estática, mas a palavra consciente, alinhada com sua visão interior e carregada com a emoção certa,
se torna um feixe de luz atravessando o campo quântico, reorganizando tudo ao seu redor. A física chama isso de colapso da função de onda, a transformação da possibilidade em realidade pela observação consciente. Mas aqui, vamos além. A sua fala não apenas observa, ela comanda. Você não precisa de permissão para acessar esse poder. Ele já é seu. Sempre foi. O que precisa é ajustar a frequência da sua fala à vibração daquilo que deseja manifestar. E isso começa com uma pergunta simples e devastadora. Você tem falado como um criador ou como uma vítima? Talvez esteja na hora de silenciar um pouco, não para se calar, mas para observar com que energia você tem alimentado cada palavra. Porque quando você fala, você não está apenas descrevendo o mundo, você está programando o código da realidade. E se a sua voz fosse um instrumento divino esperando apenas ser afinado, vamos mergulhar ainda mais fundo nisso. Antes de continuar, eu tenho algo importante para te contar. Documentos antigos revelaram uma técnica mental que foi mantida em segredo por mais de 1500 anos, supostamente retirada da própria Bíblia. Ela vem sendo usada por pessoas influentes para acessar um nível de consciência e manifestação que vai muito além dos métodos comuns. Hoje, estudos científicos demonstram que essa técnica realmente provoca alterações específicas no padrão de atividade cerebral, o que confirma sua eficácia. Como o conteúdo pode ser sensível para algumas plataformas, decidimos postar o vídeo completo ensinando tudo apenas em nosso site oficial. O acesso está no QR Code que aparece na tela ou clicar no link da descrição ou no primeiro comentário fixado abaixo. Você pode dizer qualquer coisa, mas se não sentir o que diz, nada acontece. Essa é a verdade que ninguém nos ensinou. A emoção é o combustível da criação. A palavra sem emoção é como uma flecha sem arco, uma ordem sem energia, uma promessa sem alma. A vibração da sua voz só ganha potência real quando é alimentada por uma emoção coerente. E é aí que muitos falham. Dizem, eu sou próspero, com o coração apertado de escassez. Repetem, eu sou amor, com o corpo ainda tremendo de rejeição. E depois se perguntam por que o universo não responde. Mas o universo respondeu. Ele sempre responde. Só que ele não responde ao que você diz com os lábios. Ele responde ao que você vibra com o corpo. O campo de realidade que você experimenta está lendo sua frequência emocional com muito mais atenção do que suas palavras decoradas. E, de novo, isso não é metáfora, é ciência. A neurociência hoje confirma o que místicos sabiam há milênios. O corpo é uma antena emocional. Antônio Damasio, um dos maiores neurocientistas vivos, demonstrou que a emoção é o mapa neural do estado do corpo. Ela não é um efeito colateral, é um componente essencial da percepção. O que você sente altera diretamente como o seu cérebro interpreta a realidade. Emoção, portanto, é o filtro da criação. Quando você sente medo e fala sobre coragem, há um curto-circuito vibracional. O universo recebe o medo, não as palavras. É por isso que repetir afirmações sem coerência emocional não gera transformação. Você pode dizer, eu sou confiante, 1000 vezes, mas se a sua fisiologia estiver vibrando dúvida, é a dúvida que será codificada no campo. O subconsciente, como ensina Joe Dispenza, não entende linguagem. Ele entende padrão. Ele responde ao que você sente de forma contínua, não ao que você tenta convencer dizendo. Mas é aqui que as coisas ficam ainda mais fascinantes, porque quando emoção e palavra se alinham, algo extraordinário acontece. O corpo vira ponte, a realidade se curva. Candace Pert, em suas pesquisas com neuropeptídeos, chamou as emoções de moléculas da experiência, mostrando que sentimentos específicos liberam substâncias que influenciam todo o organismo. Quando você vibra amor, por exemplo, seu corpo libera ocitocina, dopamina e serotonina, uma química que não apenas melhora seu humor, mas afina seus sistemas internos com estados de abertura, criatividade e conexão. Isso não só muda como você se sente, isso muda o que você atrai, percebe e manifesta. A HeartMath Institute, por sua vez, demonstrou que estados de gratidão, apreciação e compaixão induzem a um estado chamado coerência cardíaca. Nesse estado, os ritmos do coração, do cérebro e da respiração se alinham, criando um campo eletromagnético estável ao redor do corpo. Isso é visível, medível e mais, influencia pessoas e ambientes ao redor. Quando você sente de verdade, você emite um sinal.
Quando esse sinal é consistente, ele se torna um comando vibracional. Mas atenção, isso vale para toda emoção, inclusive aquelas que você ignora. Negar a raiva, o medo ou a tristeza não apaga a sua frequência. Pelo contrário, ela se intensifica, opera nos bastidores e contamina suas palavras. Você diz que confia, mas está vibrando controle. Diz que perdoou, mas vibra rancor. A verdade é que sua vibração nunca mente. E o universo, como um espelho vibracional perfeito, só pode refletir o que você emite de forma íntegra. Por isso, o segredo não está em sentir só coisas boas, mas em harmonizar o que se sente, em transmutar, não reprimir. A raiva, quando acolhida, vira impulso. O medo, quando ouvido, vira alerta. A tristeza, quando atravessada, vira profundidade. Quando você aprende a sentir com inteligência, sua emoção deixa de sabotar e começa a servir. E então, tudo muda. Sua voz deixa de ser uma tentativa e passa a ser uma afirmação energética. Você não está mais falando para convencer, está falando porque está convicto. E essa diferença vibra no ar. Mas será que você tem treinado sua emoção com a mesma atenção com que tenta mudar suas palavras? Será que sua energia interna é compatível com a realidade que você diz querer criar? Porque não importa o quão bonita seja sua afirmação, se ela não carrega na emoção certa, ela não passa de som. Agora imagine, e se cada sentimento seu fosse uma cor invisível que pinta o mundo à sua volta? Será que você está colorindo com luz ou com sombra? Vamos explorar ainda mais profundamente o que acontece quando a vibração da sua palavra encontra o campo invisível que te cerca. Você vive cercado por um campo invisível que responde a cada nuance da sua vibração. Não importa se você acredita ou não, esse campo está aí e ele escuta. Escuta não com ouvidos, mas com frequência, com ressonância. É por isso que não importa apenas o que você fala ou sente, mas como tudo isso vibra junto no espaço ao seu redor. A vibração não é um conceito esotérico solto no ar, é uma realidade mensurável. Tudo vibra, tudo pulsa, tudo emite uma assinatura energética. E a sua está programando sua vida agora mesmo. A física moderna já não discute se isso é real, ela quer apenas entender como. A teoria das cordas, por exemplo, sugere que tudo que existe é feito de minúsculas cordas vibrantes. Essas vibrações determinam as partículas, que formam os átomos, que constroem tudo o que você conhece como realidade. Isso significa que a base do universo não é matéria, é movimento, vibração. E quando você fala, você vibra. Mas não é só física, é também geometria, a simática, ciência que torna o som visível, nos mostra que certos sons organizam partículas físicas em padrões geométricos específicos. Quando uma frequência coerente é emitida, formas perfeitas surgem. Quando o som é caótico, a forma resultante é desorganizada. Agora, troque os grãos de areia por seus pensamentos. Troque a placa vibratória pelo seu campo energético. O que você tem emitido? O que sua vibração tem desenhado no invisível? Mas é aqui que a realidade começa a ganhar camadas mais profundas. Porque a sua vibração não termina em você. Ela atravessa ambientes, toca outras pessoas, modifica padrões. Você está constantemente transmitindo. A neurociência já comprovou isso com os chamados neurônios espelho. Eles fazem com que você sinta no seu corpo o que o outro sente. É por isso que alguém com raiva pode te afetar mesmo sem dizer uma palavra. E é por isso que uma presença calma transforma o ambiente. Você não precisa falar alto, basta vibrar claro. Essa vibração, que nasce da união entre intenção, emoção e som, é o verdadeiro comando. E o universo que responde à coerência se reorganiza para espelhar aquilo que você emana. Michael Talbot, em seu livro O Universo Holográfico, explicou que a realidade funciona como um holograma. Cada parte contém o todo. Isso quer dizer que cada palavra que você vibra carrega a informação de todo o seu ser. Quando você diz algo com total alinhamento, o campo entende. Essa vibração é legítima e começa a construir ao redor dela. Mas o contrário também é verdadeiro. Quando você fala uma coisa, mas vibra outra, o campo também percebe. Não há como enganar a vibração. Ela é pura, direta, sincera, e ela responde à frequência dominante. Por isso tanta gente afirma, visualiza, deseja, e nada acontece. Porque a vibração que sai é de dúvida, carência ou desespero. E essa é a informação que o campo utiliza como matéria-prima. Agora pare e pense com honestidade.
Qual tem sido sua vibração dominante nos últimos dias? Mesmo quando você está em silêncio, sua energia está dizendo algo. O que ela tem dito? Para transformar isso, você precisa afinar seu instrumento. Afinar não significa falar bonito ou parecer positivo. Significa criar coerência entre o que você pensa, sente e emite. Um estado vibracional de alinhamento. Isso pode ser treinado. Respiração consciente, práticas de presença. Meditações com som e silêncio calibram sua frequência. Não são rituais mágicos. São técnicas de afinação energética. Ferramentas para preparar o seu campo. Porque o verdadeiro segredo não é falar muito. É falar com precisão vibracional. E quando você fala com clareza, presença e convicção, o universo não tem escolha. Ele responde. Você já sentiu isso, mesmo sem entender. Aquela sensação de dizer algo com tanta certeza que tudo parece se abrir ao redor. Aquele momento em que você fala e sente o corpo inteiro vibrar em uníssono. Isso não é coincidência. É vibração coerente. É o seu ser se tornando um instrumento afinado com o todo. Agora imagine viver assim, com a vibração alinhada à sua essência, com a sua fala ecoando verdade. Você deixaria de apenas se comunicar e começaria a construir. Mas isso exige uma decisão. Você está disposto a deixar de apenas dizer palavras e começar a vibrar o que realmente quer manifestar? Chega um momento na jornada em que falar já não é mais necessário, porque a sua simples presença comunica tudo. O seu silêncio vibra, o seu olhar transmite, o seu caminhar se torna instrução para o universo. Esse é o ponto em que você não está mais tentando criar uma nova realidade. Você é a realidade já transformada. A manifestação não acontece porque você pediu. Ela acontece porque você se tornou. A presença é o estado em que o Logos deixa de ser um conceito e passa a ser um corpo. Você. É quando sua vibração se estabiliza num ponto tão coerente que tudo ao seu redor começa a entrar em sincronia. Você não comanda o universo por arrogância, mas por alinhamento. Sua clareza se torna uma frequência que ordena, e sua confiança uma ponte que abre caminhos onde antes havia muros. Mas atenção, presença não é postura, não é aparência, é profundidade. É aquilo que você carrega quando ninguém está olhando. É o que fica quando todas as máscaras caem. E, paradoxalmente, é nesse ponto de absoluta autenticidade que o verdadeiro poder se revela, porque o universo não responde ao personagem, ele responde ao ser. Presença não se força, ela se revela. Quando você para de buscar o que já é seu e começa a viver como quem já tem. Quando você deixa de afirmar e passa a encarnar. Essa mudança acontece quando os 3 pilares anteriores, o verbo, a emoção e a vibração, se integram. A palavra se alinha com o sentir se alinha com a frequência, e a frequência se estabiliza num campo magnético que atrai tudo o que ressoa com ela. Aqui, você não força portas, você se torna a chave. É por isso que tantos mestres do passado não precisavam falar muito. Sua presença já movia o ambiente. Jesus, Buda, Krishna, todos eles representavam esse estado, uma vibração encarnada, uma frequência viva, um silêncio que falava mais alto que qualquer discurso. Não porque eram especiais, mas porque se tornaram inteiros. E essa inteireza é o que dá densidade ao verbo. Nesse estado, cada gesto é linguagem. Cada respiração é uma declaração. Cada silêncio é um alinhamento com o invisível. E tudo começa a conspirar a seu favor. Não porque você é melhor, mas porque você parou de emitir ruído, parou de resistir, parou de duvidar. Mas há um desafio aqui, porque ao se tornar presença, você também se torna espelho. E tudo o que ainda estiver desalinhado à sua volta virá à tona. Pessoas vão se afastar, situações vão se desmontar, velhas estruturas vão colapsar, não como punição, mas como purificação. Sua nova vibração já não sustenta o antigo padrão, e isso pode ser desconfortável no início, porque a presença verdadeira expõe o que ainda precisa ser realinhado. Mas é nesse momento que a confiança se torna fundamental. A confiança de que a presença que você carrega é mais forte do que qualquer instabilidade ao redor. A certeza de que você não precisa mais se provar, apenas continuar sendo. E isso por si só transforma tudo. A presença é o estado do mestre, não aquele que sabe tudo, mas aquele que habita o que sabe. É o fim da busca e o início da incorporação. E quando você chega aqui, algo mágico acontece. Você para de desejar resultados e começa a viver em resultado. Você não visualiza para manifestar,
Você existe como a manifestação. E nesse estado, a realidade não tem opção a não ser responder. Mas será que você está disposto a parar de falar sobre o que quer e começar a ser a frequência que já tem? Porque é só quando você encarna a vibração do seu desejo que o universo finalmente reconhece você como parte da resposta. Então, respire fundo. Sinta o silêncio entre cada palavra que foi dita até aqui. O que você está sentindo agora não é apenas compreensão, é ressonância. É o reconhecimento íntimo de algo que você sempre soube, mas havia esquecido. Você é parte ativa da criação, não um espectador, mas um emissor. Sua voz não é um eco vazio no universo. Ela é o instrumento que rege a sinfonia da sua realidade. Agora que você entende que palavra é código, emoção é combustível e vibração é direção, o que você vai fazer com esse poder? Vai continuar falando com pressa, pedindo como se fosse escasso, ou vai declarar com presença, como quem já sabe que é ouvido? Porque no fim das contas, a pergunta não é se o universo está escutando. A pergunta é: o que exatamente você tem feito ele escutar? Você está disposto a silenciar antes de falar, sentir antes de declarar e alinhar antes de emitir? Está preparado para deixar de implorar por milagres e começar a comandar com consciência, como quem compreendeu que é a extensão do divino? Porque a verdade é essa. Você não veio para observar a criação. Você veio para participar dela. Não para repetir o que já existe, mas para vibrar o que ainda não foi visto. O som mais transformador do mundo não é gritado. Ele é dito com convicção tranquila, com a firmeza de quem já está presente no que deseja viver. Então, da próxima vez que você abrir a boca, lembre-se, a realidade escuta o que você vibra, não o que você diz. Que sua fala seja clara, que sua emoção seja íntegra, que sua presença seja o verbo feito carne. Agora pare, respire, sinta seu corpo, ouça a frequência que vibra no fundo do seu peito e me diga, o que o seu silêncio está dizendo ao universo neste exato momento? Sabe, toda vez que eu falo sobre esse tema, lembro da primeira vez em que percebi o poder da minha própria voz. Eu estava sozinho diante de um espelho, tentando dar conta de uma fase difícil, sem respostas, sem direção. E num impulso, disse bem alto, eu escolho confiar. Só isso. Mas dito com tanta convicção que algo dentro de mim virou. Não foi mágico, nem cinematográfico, mas foi real. Uma calma tomou conta do meu corpo. E pela primeira vez em muito tempo eu soube. Eu tinha acabado de me ouvir de verdade. Ah, e não se esqueça de clicar no link da descrição ou do primeiro comentário fixado para descobrir como líderes e celebridades vêm utilizando essa técnica ancestral para manifestar objetivos com precisão. E por que ela foi deliberadamente censurada durante séculos. Se esse vídeo te tocou, se acendeu algo aí dentro, não guarda isso só para você. Curte, comenta aqui embaixo, compartilha com quem precisa lembrar que a voz também é ferramenta espiritual. E claro, se inscreve no canal. A gente fala sobre espiritualidade com profundidade, mas também com o pé no chão. E olha, se você chegou até o final, já está liberado para fazer parte da turma que sabe que o algoritmo do universo também responde à vibração do botão de inscrever-se. Clica aí, agora. Se você sente que ainda tem algo no ar, 2 vídeos estão aqui do lado e nenhum deles vai te deixar confortável. Um deles vai cutucar uma parte sua que anda adormecida há anos. O outro vai abrir uma fresta onde você jurava que não havia porta. Mas cuidado, uma vez que você veja, não tem mais como desver. Você está pronto para isso? Então escolhe com o coração e clica.